Boa noite a todos. Eu queria dar as boas-vindas em nome da ABMS, Associação Brasileira de Medicina do Sono. Meu nome é Pedro Genta. Tenho a alegria de introduzir essa primeira palestra de uma série de webinars que a ABMS está promovendo sobre a atuação da medicina do sono à distância. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, a gente tem que sempre aprender coisas novas, técnicas novas e se atualizar, e a gente tem que criar novos caminhos, e eu acho que essa primeira palestra pavimenta aí a estrada para a gente seguir nessa área nova para a maioria de nós, que é a telemedicina e a atuação à distância da medicina do sono. Eu gostaria de agradecer os palestrantes. Eu vou introduzir a doutora Daniela, que vai introduzir os demais palestrantes. A doutora Daniela Pachito é neurologista, médica do sono, e é secretária da ABMS, junto comigo lá na diretoria. Daniela, por favor, então, dê andamento aí à apresentação dos palestrantes. Obrigado pela ajuda na organização desse evento. Obrigada, Pedro. Boa noite a todos que estão nos escutando. Eu também gostaria de agradecer aqui, especialmente aos nossos palestrantes de hoje, que estão com a agenda super ocupada aí nesse tempo de pandemia, né, no qual a telemedicina realmente atingiu um interesse e uma importância muito relevante aí para esse enfrentamento da pandemia. Então, antes da gente começar e que eu possa apresentá-los, gostaria só de passar algumas orientações práticas aqui para vocês. Nós temos um chat, então, a qualquer momento que vocês queiram postar as perguntas que sejam relevantes aqui aos temas abordados, por favor, fiquem à vontade, que nós vamos fazer uma seleção dessas perguntas e, no final, nós vamos direcionar as perguntas para os nossos palestrantes. E também, em alguns momentos, nós vamos ter enquetes rápidas aqui para ver a familiaridade de vocês com o tema da telemedicina, e essas enquetes elas vão ficar em torno de 1 minuto aparecendo para vocês, e aí eu peço que vocês, então, respondam para que a gente possa também ter uma ideia, né, da audiência e do nível de familiaridade que vocês têm aí com o tema. Bom, então, agora eu já vou apresentar o nosso primeiro apresentador aqui, o Dr. Jefferson Fernandes. Ele é neurologista, coordenador do Programa de Educação em Telemedicina da Associação Paulista de Medicina e vice-presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Jefferson, muito obrigada pela sua participação. Passo a palavra para você. Ok. Muito obrigado, Daniela. Obrigado pelo convite. Agradeço ao Pedro também pela gentileza de ter convidado a falar nesse webinar. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Aí está. Espero que todos estejam vendo a apresentação. Estamos. Ok, obrigado. Então, o tema que me foi solicitado a falar era esse: telemedicina Covid-19 no Brasil, oportunidades e desafios. E eu gostaria de começar primeiro só nivelando o conceito de que é a telemedicina. Essa definição eu acho ela muito bacana, porque ela é simples e dá a clareza do que nós estamos tratando, né? Na realidade, telemedicina e medicina, né? É a prática da medicina através do uso responsável das tecnologias de informação e comunicação entre locais distintos. E nós sabemos que existem algumas modalidades de telemedicina, né? O telediagnóstico, quando, por exemplo, a gente está fazendo um exame, um eletroencefalograma, um eletrocardiograma ou um estudo patológico, e encaminhamos esse exame para o laudo, para avaliação de um especialista, e ele, de forma síncrona, ou seja, não em tempo real, manda a sua opinião, o seu laudo. O telemonitoramento a gente, por exemplo, está fazendo um acompanhamento continuado de parâmetros fisiológicos, como neurologista, né, tem que voltar para o eletroencefalo. É o caso de pacientes que estejam em coma na unidade de tratamento intensivo e que precisam, por N razões, para identificar um status não convulsivo, por exemplo,
o monitoramento contínuo do eletroencefalograma. A teleorientação, ela funciona como uma triagem, né, uma teletriagem, que o médico, a partir de ouvir a história, as queixas do paciente, indica um atendimento presencial, a ida a um pronto-socorro, eventualmente dá a orientação para uma situação simples, né. A teleinterconsulta, ou teleconsultoria, é entre profissionais, um especialista apoiando outro médico, outro especialista ou um médico de atenção primária na situação que ele precisa de apoio, e a teleconsulta é o médico atendendo diretamente o paciente, né, sem haver a necessidade de um outro médico na outra ponta. Aqui é uma imagem bacana, né, que mostra como a teleconsulta, que é o que começou a acontecer de forma bastante exponencial nesses últimos meses aqui no Brasil e cresceu também em todas as partes do mundo, de um médico fazendo esse atendimento e que não é simplesmente um bate-papo através de um WhatsApp ou um FaceTime. Para fazer uma teleconsulta, existe uma série de requisitos que são importantes, seja no aspecto da ambientação, de onde está o médico, na forma de vestir-se, na sua apresentação, na sua interação com o paciente, porque como é que ele vai fazer que o paciente se sinta confiante, se sinta seguro, se sinta acolhido através de uma plataforma online. Então, é fundamental que ele passe por um treinamento, por uma capacitação, para poder fazer isso da melhor forma possível, né, conhecer aspectos de legislação, aspectos tecnológicos, o que deve conter uma plataforma de telemedicina, como é que se trabalha essa questão dos limites da telemedicina, né, então isso é extremamente importante, e eu aproveito aqui só para divulgar um curso que nós criamos. Eu sou coordenador do programa de educação em telemedicina da Associação Paulista de Medicina, e aqui nós temos um curso de capacitação básica em medicina, em telemedicina, de 10 horas de educação à distância para contribuir com essa estratégia de se utilizar tecnologias, o método de telemedicina para cuidar dos pacientes em outras situações. Eu ressalto aqui que telemedicina não é uma ferramenta, né? A ferramenta seria o software, seria o hardware. Telemedicina é um método de atendimento, né? A tecnologia servindo para esse cuidado médico. Aplicações da telemedicina são várias, né? Eu colocaria aqui no topo dessa lista que essa sequência que eu vou comentar, ela serve para a continuidade do cuidado. E isso é uma coisa importante, né? Porque, de uma maneira geral, nossos sistemas de saúde, eles são muito fragmentados, né? Os pacientes são cuidados em certos silos e esses silos não se comunicam, né? Do hospital para o consultório, do consultório para outro hospital, enfim. Então, a telemedicina pode ser aplicada na promoção à saúde, na prevenção primária e secundária, para a triagem de pacientes, para o diagnóstico, para intervenções terapêuticas mais diversas, dentro do hospital ou fora do hospital, o acompanhamento pós-hospitalar, pós-alta, reabilitação, monitoramento de pessoas ou pacientes, gerenciamento de crônicos e, claro, também para a parte de educação, para a pesquisa e para a gestão. Nesse slide aqui eu mostro as 54, não precisa ler, né, está muito pequenininho, mas nós temos 54 especialidades médicas e 57 áreas de atuações médicas. E se a gente considerar todas aquelas aplicações que no slide anterior eu mostrei, em todas as especialidades médicas, em todas as áreas de atuação, nós podemos utilizar diversas aplicações da telemedicina, ou seja, ela é transversal a todas as áreas médicas. E existem inúmeras evidências, tanto na literatura científica como no mundo real, que confirmam a segurança, a eficácia e a custo-efetividade da telemedicina. Mas o que nós temos que praticar é o que eu chamo de telemedicina responsável. E o que é isso? Com ética, com segurança e com qualidade. E as evidências científicas e do mundo real, elas demonstraram que a telemedicina aumenta o acesso aos serviços de saúde, eleva a efetividade dos cuidados à saúde, ou seja, traz maior resolutividade, contribui na organização do sistema de saúde, até de serviços de saúde, verticais ou não, e reduz custos na saúde. Então, é uma série de qualidades, de benefícios que a telemedicina traz. Mas aqui no Brasil, até fevereiro desse ano, o que regulamentava a nossa profissão com relação à telemedicina é essa resolução de 18 anos atrás, né, de 2002, ou seja, na época em que o celular mais moderno era um Nokia que tinha como efeito especial uma lanterninha, aí tinha um joguinho de cobrinhas também, né. Hoje a gente tem, na realidade, um computador de bolso que serve também como telefone. Esse aqui eu vou apresentar alguns dados de uma pesquisa que nós fizemos, a PM
fez junto com o Global Summit Telemedicine Digital Health, que foi uma pesquisa de conectividade e saúde digital na vida do médico brasileiro. Ela foi feita de 13 a 17 de fevereiro, ou seja, antes que tivéssemos aqui a pandemia, né, antes que tivéssemos aqui o coronavírus, o novo coronavírus se espalhando pelo Brasil, e participaram mais de 2.200 médicos de 55 especialidades, principalmente do estado de São Paulo. Entre as várias perguntas que nós fizemos, estava essa: com as tecnologias da telemedicina, que permitam segurança dos dados e a privacidade entre o médico e o paciente, o senhor ou a senhora acredita que podemos ampliar o atendimento médico além do consultório, ou seja, além do presencial? E a gente pode ver nessa torta que 70% dos médicos responderam que sim, 21% talvez, e apenas 9% não. Talvez os que responderam, talvez, né, sejam colegas que não têm ainda o conhecimento muito claro de como se pratica a telemedicina, dos seus benefícios e como a gente pode lidar com as suas limitações. Mas se a gente for dar um olhar positivo, nós teremos aí mais de 90% dos médicos, de alguma forma, entendendo a telemedicina como algo importante. Uma outra pergunta que nós fizemos foi: a partir de uma telemedicina oficialmente regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, com os recursos tecnológicos necessários para a segurança e ética da medicina, você utilizaria esse recurso como ferramenta complementar ao atendimento da clínica, do hospital, ou seja, do atendimento presencial? E olha que bacana, 63% disseram que sim, 12% talvez e 25% não. Eu tenho clareza que se nós fizéssemos essa pesquisa de novo agora, essa parte azul, né, essa resposta sim, seria muito maior, né, porque nós estamos vendo os médicos utilizarem de forma muito ampla nesse momento, há uma explosão do uso da telemedicina, principalmente da teleconsulta, e se nós olharmos as principais empresas e serviços que estão utilizando e oferecendo plataformas de telemedicina, hoje nós temos milhares de pacientes sendo atendidos diariamente através da teleconsulta. Mas precisou vir uma pandemia, né, precisou chegar a Covid-19 para que o CFM desse um sinal, né, que, olha, vamos fazer o seguinte, procurando aperfeiçoar a eficiência dos serviços médicos, então está autorizado a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Na realidade, se fazia já há bastante tempo. E a teleconsulta? Não falaram nada. Por sorte, no dia seguinte, dia 20 de março, o Ministério da Saúde, entendendo a importância de se poder utilizar todas as modalidades da telemedicina, especialmente a teleconsulta, publicou essa portaria número 467, que autoriza, né, o uso da interação à distância no atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, de monitoramento e diagnóstico. Essa portaria, na realidade, traz essa autorização dentro do período da pandemia. E o Congresso Nacional já vinha trabalhando num projeto de lei e que acabou acelerando esse projeto de lei para contemplar o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus, né? Então, no dia 15 de abril, foi sancionada, melhor dizendo, a Lei 13.989, em que autoriza o uso da telemedicina em todas as suas modalidades, enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus. Isso trouxe esse crescimento exponencial que eu tinha comentado antes para a telemedicina. Gostaria de chamar aqui a atenção, então, fazendo um pouco mais de ponte com a pandemia. Esse foi um webinar que eu participei, tendo participação de colegas da China, e aqui a professora Chunhu Asti, da Universidade de Pequim, falando sobre o que foi feito lá em Wuhan, quando a coisa começou a explodir. Né? Então, tudo que a gente já sabe, né? A promoção da consciência à saúde e a prevenção da doença, né? O conhecimento de que cada uma pessoa precisa fazer, né? Os profissionais e as pessoas usando máscaras, lavando as mãos, distanciamento social e até chegarem no isolamento, né, social. E isso fez com que, então, os pacientes ficassem afastados, ficassem longe do cuidado médico. Não só aqueles pacientes que tinham Covid, mas os milhares de pacientes que têm as suas doenças crônicas, sua hipertensão, diabetes, a cardiopatia, o AVC, que precisavam de atendimento médico e que, por receio de se contaminarem, deixaram de ir aos consultórios e às clínicas, e a gente vê já publicações mostrando o aumento de situações graves, né, em pacientes, por exemplo, com acidente vascular cerebral,
chegando muito depois da janela terapêutica, não permitindo, assim, a oferta de cuidado mais diferenciado que hoje a gente tem. Mas aí vem essa questão, que nessa pandemia, a telemedicina pode demonstrar todo o seu potencial, vencendo as barreiras da distância, né? Porque exatamente ela aproxima, né? Ela aproxima os médicos dos pacientes, dos seus pacientes ou aqueles que ainda não são seus pacientes, e aproxima, para a satisfação dos clientes, dos pacientes, os aproxima seus médicos ou a medicina. Então, através da telemedicina e da telesaúde, né, entendendo o termo telesaúde, envolvimento de outras profissões da área de saúde, também as estratégias que são aplicadas a nível populacional, as pessoas podem receber uma ampla gama de serviços médicos em seu domicílio, sem a necessidade de ir a um serviço de saúde, né? Então, com isso, o que acontece? Se pode fazer uma triagem remota de pacientes com sintomas, evitando idas necessárias ao serviço de saúde, ou seja, podendo orientar a pessoa a ficar em casa, ou eventualmente encaminhando ela para fazer um teste para a COVID, ou eventualmente encaminhando ela para um atendimento emergencial ou hospitalar, né? E também poder assistir remotamente aqueles pacientes sintomáticos, seja que estão com a COVID, e que podem ser cuidados no seu domicílio, né, que é um número grande de pessoas. Então, novamente, não precisando sair, e com isso não contaminando as pessoas que estão lá no ambiente de cuidado, seja os médicos, seja as equipes de saúde, que então vão ficar mais protegidas. E como eu comentei antes, cuidar das pessoas que têm doenças crônicas, né, quando não é necessário uma visita presencial. Isso é extremamente importante, principalmente nos idosos, né, que a gente sabe que na COVID-19 tem um alto risco de complicações e morte ao serem contaminados pelo coronavírus. Então, além da teleconsulta, né, aliás, perdão, aqui, eu vou mostrar um exemplo, né, de Israel, o cuidado a pacientes com COVID no domicílio, né. Então, aqui a gente tem, né, um colega que está ali no tablet, está na mão da paciente, né, fazendo uma nova teleconsulta, né, como parte do processo de cuidado, de segmento do coronavírus, né. Então, essa paciente recebeu também dispositivos que permitem que ela seja examinada. Então, nós temos aí uma situação nova que é a telepropedêutica, né, e que na neurologia, por exemplo, tem muitos componentes do exame neurológico que são visuais, então, eles podem ser feitos à distância. Então, a telepropedêutica neurológica, em muitos aspectos, pode ser feito remotamente, né, e recentemente, a Academia Brasileira de Neurologia publicou uma orientação de que itens do exame neurológico são possíveis de serem feitos de forma segura à distância. Aqui nessa imagem nós vemos, né, o médico que está abrindo um pouco a boca ali junto, né, para olhar a orofaringe da paciente, né, ver se tinha alguma placa, alguma coisa, né. Aqui nesse outro slide, ela está com aquele dispositivo, ele tem um outro componente que se acopla, é o chamado TytoCare, esse tipo de equipamento lá, que são dispositivos israelenses, que já existem em várias partes do mundo, para ausculta pulmonar. A gente pode ver lá na tela direita, né, tem uma imagem de um tórax, aí, ou seja, o próprio aparelho indica para a pessoa onde ela deve colocar o estetoscópio eletrônico, né, cola o próximo local e o médico faz a ausculta à distância, né, até com uma ausculta mais precisa que talvez, né, possa ter direto com o estetoscópio. E disse para ela, excelente, seus pulmões estão realmente limpos, né? Então, um exemplo muito claro de como se pode cuidar dos pacientes à distância, que ele está numa tenda de atendimento lá em Israel, que também fazia atendimento presencial. E claro que além da teleconsulta, existe a teleinterconsulta, ou teleconsultoria, né, onde médicos e hospitais mais experientes na assistência a casos graves podem apoiar colegas em diferentes hospitais, né, em qualquer região do país, que não tenham tanta experiência assim. Esse apoio também pode vir de outros países, né, que já em vários centros se tem tido esse apoio de pessoas da Itália, da Espanha e até mesmo da China. Entrando um pouquinho na telemedicina do sono, né, também já tem a possibilidade dessa prática do paciente ser acompanhado, seja no seu exame, durante a testagem toda do estudo do seu sono, né, em domicílio, né, permitindo que vários parâmetros sejam acompanhados à distância, né. E aqui eu estou trazendo alguns aspectos que foram comentados pela American Academy of Sleep Medicine, né, das aplicações da telemedicina do sono. Para o diagnóstico e tratamento, pode ser o monitoramento remoto em lab, né, a própria Protori, que é uma coisa já bem conhecida. Como nós estávamos comentando, estudos no domicílio,
integração com dispositivos vestíveis, né, actigrafia e diários do sono. Também tem vários estudos mostrando a possibilidade de fazer terapia comportamental online para insônia, também aumentar a adesão ao monitoramento. E do ponto de vista de gerenciamento do paciente, né, o próprio processo de avaliação, consultoria entre médicos, revisão de testes e do diagnóstico, educação do paciente, segmentos de longo prazo, apoio à adesão do manejo com relação, por exemplo, ao tratamento indicado, né? E ainda a American Academy of Sleep Medicine comenta isso, né, o potencial de expansão que a telemedicina do sono tem, seja pelo acesso, né, porque hoje a gente tem um número muito grande de pacientes, um número menor de especialistas, né, existe uma má distribuição geográfica desses especialistas que se concentram em centros maiores, né, e que ainda se adiciona agora a questão da mobilidade limitada pela questão da Covid, né. Tem também a questão da melhoria da qualidade, né, porque a maioria dos médicos e até neurologistas não estão capacitados para o diagnóstico e manejo do distúrbio do sono, e pacientes com distúrbio do sono muitas vezes não são diagnosticados, né, aumentando o risco de outras doenças, né, e custos da saúde, outras doenças, como a gente sabe, que no caso da doença coronariana, até o próprio acidente vascular cerebral, né. Então, isso mostra que a medicina do sono tem uma boa possibilidade de se adaptar à telemedicina, e que ela é efetiva em pacientes com distúrbio do sono. E aqui tem também uma das evidências, né, um estudo publicado agora em 2019, né, do Journal of Clinical Sleep Medicine, né, que é um estudo, um programa de telesono, né, ou telemedicina do sono, da Veterans Administration, que identificou uma redução do tempo ao cuidado, né, uma consulta virtual, que é outra forma de se chamar. O tempo para referência para a PAP foi de 60 para 7 dias, né, uma redução importante, né. Programas de gerenciamento de aderência ao PAP também não houve diferença entre ser presencial ou à distância, né, ou seja, isso é uma coisa bastante importante, né, olha, é a mesma coisa que se estivesse fazendo presencial, então isso já é o suficiente, né, trazendo uma satisfação maior dos pacientes e reduzindo custos, né, principalmente aqueles envolvidos com deslocamentos dos pacientes, né. Esse é um estudo mais recente desse ano, né, que foi um ensaio clínico randomizado para o manejo com PAP, né, de mais de 480 pacientes com apneia obstrutiva do sono, que estavam em PAP, né, foram randomizados para a telemedicina, para presencialmente, mensalmente e em 3 meses, né, e a gente pode ver no gráfico à direita que em vários dos componentes ali de detoração, não havendo mudança e melhora, houve uma similaridade da telemedicina, mas em alguns componentes como melhora, se comparar com o grupo de 3 meses, a telemedicina do sono se mostrou melhor nesse manejo, né, do PAP, certo? Bom, existe na própria academia americana, na American Academy of Sleep Medicine, né, que eu acho que a maioria de vocês conhecem, né, essas duas publicações que são muito interessantes, essa da esquerda aqui, que é de 2016, que é um guia para a implementação da telemedicina do sono. À direita ali uma publicação anterior, de 2015, que também é uma publicação que se posiciona sobre o uso da telemedicina para a medicina do sono. Então, eu acho que isso é importante, e claro, tem aqui uma proposta de modelo de gestão com uso de telemonitoramento na adesão ao equipamento de pressão positiva em vias aéreas, e que aí tem vários autores, inclusive o Pedro Genta é um desses autores, né, e tem ali informação muito bacana, tem fluxogramas, algoritmos que são super bem construídos e com boa orientação, e foi publicado em 2019, ou seja, a gente tem aí já uma experiência de conhecimento dentro dessa área aqui no Brasil. Bom, para encerrar a minha fala, eu quero convidar vocês para participarem do Global Summit Telemedicine Digital Health, né, que é um evento organizado pela Associação Paulista de Medicina, com apoio do Grupo Transamérica. Eu sou o presidente do conselho curador desse evento, que começaria a semana que vem, né, mas a gente teve que transferir para outubro desse ano, né, e nós temos aí, daqui a pouco, nós vamos poder anunciar algumas novidades bem interessantes, tá? Vocês podem acompanhar o que vai acontecer, o que já está acontecendo nesse endereço aqui, nessa URL, telemedicinesummit.com.br. E eu quero aqui agradecer novamente o convite do Pedro, da
Daniela, da Associação Brasileira de Medicina do Sono, vai estar presente aqui nesse webinar, e eu fico à disposição depois para as perguntas aqui que forem feitas e a gente poder conversar mais sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Jefferson, por trazer um pouco da sua experiência aí, né, da sua vasta experiência que você tem e por trazer essa contextualização também para a nossa área da medicina do sono. Eu já estou bem ansiosa pelo Telemedicine Summit, com certeza você é uma das pessoas participantes lá. Agora eu queria apresentar a doutora Priscila Halpe da Rosa, que é médica cardiologista do Serviço de Telemedicina do Hospital Sírio-Libanês e especialista em cibersegurança. Priscila, você tem a palavra. Obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigada, Pedro. Agradeço muito o convite e agradeço também que a sociedade, né, tenha se colocado esse espaço aqui para a discussão da telemedicina. Vou compartilhar meus slides com vocês. Por favor, Daniela, só confirma se já está aparecendo. Sim, por favor. Sim, ok. Bom, então coube a mim falar um pouco mais sobre o que na prática a gente faz para o atendimento na telemedicina. E eu trouxe aqui o que a gente costuma recomendar para o nosso time da telemedicina do Sírio, um pouco de como que a gente faz a nossa capacitação, mas também, né, para que possa ser utilizado fora do ambiente hospitalar e nos consultórios. Então, só dando seguimento aqui, eu vou passar meu currículo. E a primeira pergunta que eu trago é se você já é um usuário da telemedicina, se em algum momento você já teve essa experiência, ou a curiosidade de fazer uso de um desses aplicativos, chatbot. Agora o Ministério da Saúde também trouxe várias frentes. E muitas das pessoas nos dizem, não, eu nunca utilizei, eu não experimentei, e não reparam que ao comprar um relógio como um Apple Watch, você já é um usuário da telemedicina, porque no Apple Watch você está ali aferindo, né, sua frequência cardíaca, o relógio também consegue mensurar o quanto de atividade física você está praticando. Então, de certo modo, você já está pegando dados de saúde, armazenando, e que isso pode ser utilizado também para o seu cuidado, e até para o autocuidado, que é o que muitos, é para isso que a gente compra e utiliza essa ferramenta. Então, a gente sabe com certeza que está passando, né, por um momento de transformação, o futuro já não é mais o mesmo, e a gente deve, sim, considerar qual é a nossa contribuição para esse futuro, que caminho que nós queremos trilhar. Embora a gente tenha sido surpreendido com a pandemia, mas a gente vive um processo de transformação digital que não começou agora, em março de 2020. Aqui eu trouxe a imagem da conclave do Papa Bento, em 2005, e aí, logo após, né, alguns anos após, mas nem uma década de diferença, a conclave do Papa Francisco. Então, não há dúvida de que hoje já somos seres digitais, nós já temos celulares, todos têm. No Brasil, a gente tem mais celulares do que habitantes, parece que a nossa densidade aí está em 2,7 aparelhos por pessoa, então realmente essa transformação já ocorreu. E a nossa comunidade, o Brasil como um todo, a gente adere muito rápido a essas novas tecnologias, faz parte da nossa cultura. E a gente, se for avaliar a quantidade de brasileiros que já utiliza o WhatsApp para fazer, né, esse comunicado, esse contato, essa interação com o seu paciente, já é muito alta em relação a outros países. Então, isso já é uma prática nossa. E tanto já é uma prática que lá em 2016, 2017, o CFM já emitiu um parecer para guiar os médicos e regulamentar esse uso. Então, a gente realmente não é de hoje, não é em função da pandemia. Eu trouxe alguns dados aqui sobre a legislação e eu não vou me deter nisso, até porque o Jefferson já conseguiu, até de uma forma mais detalhada, trazer isso,
Porque o que que acontece? As pessoas dizem, ah, agora eu posso fazer telemedicina, mas eu posso? Até onde que eu posso, né? A gente já pode fazer telemedicina no Brasil desde 2002, existe uma regulamentação do CFM, o que não estava autorizado era apenas, de maneira mais significativa, a teleconsulta, então queria deixar isso até claro, né, porque às vezes as pessoas acreditam que telemedicina é apenas a teleconsulta, e não, a telemedicina, ela tem o telediagnóstico, o telemonitoramento, são diversas faces. A gente teve um ofício no início de março do CFM reconhecendo o uso da telemedicina e logo após o Ministério da Saúde emitiu a portaria de uma maneira mais detalhada e foi sancionado pela lei em meados de abril. A lei trouxe uma peculiaridade que ela vetou uma parte da portaria e foi uma parte sobre a prescrição médica, como que se deve fazer num atendimento remoto. A gente deve fazer o uso de uma assinatura digital, então usando a certificação digital. Eu não posso simplesmente fazer uma prescrição, imprimir, assinar, bater uma foto e mandar para o paciente. Isso é o que não deve fazer. A gente deve fazer o uso de um certificado digital. Mas eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe mais à frente. Então, o que que eu devo fazer, né? Como que eu vou fazer essa prescrição e esse atendimento? O que que a legislação permite? Eu vou fazer um atendimento médico como eu faria no meu consultório, registrando os dados clínicos, tem que ter ali subjetivo, objetivo, a minha impressão. Então, eu devo registrar isso em prontuário. Eu tenho que colocar a data e a hora desse atendimento. Obviamente, vai meu CRM, assim como um atendimento no meu consultório. E eu devo também colocar qual foi a tecnologia que eu usei. Foi vídeo, foi telefone, foi WhatsApp? Isso para deixar bem claro que o simples fato de eu atender uma ligação de um paciente no meio da rua não configura uma teleconsulta. Eu realmente tenho que estar preparado para fazer aquele atendimento e registrar esse atendimento. E eu posso realmente prescrever, os pacientes não estão aqui próximos. Se eu estou em São Paulo e quiser prescrever um paciente de Santa Catarina, eu posso fazer isso? A gente tem uma legislação, que é de 2018, que permite ao farmacêutico dispensar as medicações independente da localidade do CRM. Então, isso não é uma medida dos tempos da pandemia, a gente já tinha isso desde 2018, mas esclarece mais uma dúvida dos médicos durante a prática, né, o exercício da telemedicina. E agora? A legislação a que eu devo seguir é a do call center? Eu deixo de ser médico e passo a ser telefonista, operador de telefonia? E um pouco disso que eu estou trazendo para você são vários questionamentos, né, que a gente recebe no dia a dia, a gente que já tem uma vivência um pouco maior com telemedicina, está sendo muito acessado nesse período. E isso é uma dúvida que vem dos donos de clínicas, ou às vezes os hospitais, os centros um pouco maiores. Não, call center é um serviço que está ali para atender o consumidor na retirada de alguma dúvida, uma reclamação ou um cancelamento. O que a gente está fazendo é prestar um atendimento médico. Então, o fim dessa atividade é completamente diferente. E o call center, ele exige que as ligações sejam todas gratuitas, né? Então, que aquela prestação não tenha um custo. Ele também exige que essa ligação, essa chamada ou esse atendimento por vídeo seja gravado. E hoje, na telemedicina, a nossa regulamentação não exige que fique gravado nem o vídeo, nem o áudio desse atendimento. A resolução de 2018, que foi emitida pelo Conselho de Medicina e foi revogada em início de 2019, fevereiro de 2019, no texto dela falava que sim, que era necessária a gravação do vídeo ou do áudio, mas a legislação que a gente tem hoje, a portaria do Ministério da Saúde, em momento algum traz isso no seu texto.
Então, só para mostrar para vocês que algumas características que nos diferenciam de um call center, nós não temos jornada de trabalho de 6 horas, o que é a legislação para um call center. Então, é um cenário completamente diferente, para que não tenha nenhuma confusão. E eu recomendo aqui, para quem tem alguma dúvida ou quer ler um pouquinho mais sobre telemedicina, que leia a Declaração de Tel Aviv. É um documento antigo, ele é de 1999 e foi um documento da Associação Médica Mundial que deixou descrito, né, o que era a norma ética para a prática da telemedicina. E embora ele já seja um documento antigo, ele guia muito das nossas condutas atuais. E se vocês prestarem atenção lá na nova legislação, na portaria, na resolução do CFM, sempre na parte inicial do texto diz: considerando a declaração de Tel Aviv, e eu sou sincera em dizer para vocês que eu volto a lê-la diversas vezes. Quando eu tenho dúvida ou quando me fazem um questionamento que eu não estou muito segura, eu vou lá e leio novamente a declaração de Tel Aviv, porque ela esclarece a prática, a norma ética para a gente poder exercer a telemedicina com bastante segurança. E como que deve ser a minha infraestrutura? Obviamente, assim como no consultório, eu preciso de um lugar adequado para que eu possa atender um paciente de modo remoto, eu também tenho que organizar um local silencioso, em que eu tenha privacidade. Então, eu sempre coloco, né, é igual um consultório, você não vai permitir que alguém abra a porta do seu consultório e entre, você pode estar examinando o paciente. E essa relação remota também é a mesma. Eu preciso ter a porta fechada para garantir a privacidade desse meu paciente. Eu preciso ter um local silencioso e adequado. Não pode ter gente passando atrás, o gato pulando sobre a mesa. Então, que tenha esse cuidado. Com certeza, ter uma boa conexão com a internet. E aqui eu deixo uma dica. Mesmo que você tenha Wi-Fi, conecte o cabo de rede na máquina em que você vai fazer o atendimento por telemedicina, porque isso vai garantir mais estabilidade da sua internet. Então, por favor, siga essa dica. Confira se a sua câmera está funcionando, está aberta, para que lado que está focada. Tenha o cuidado, né, de orientar a mesma coisa para o paciente. Tem paciente que a gente vai atender que eles focam a parede. Então, organizem a estrutura que vocês têm no ambiente, né? Não ficar aquela câmera focando a papada, que é o nosso pior ângulo. Outra dica, headset. Isso faz com que reduza o som ambiente, a gente consegue, melhora muito a qualidade do áudio, não deixa de ouvir, né? Limpa um pouco aqueles ruídos de fundo, de cachorro, de criança, essas situações. E, se possível, tenha 2 telas. E isso não só para a prática da telemedicina, mas agrega uma qualidade incrível à nossa rotina, à nossa operação, independente da sua atividade. Então, acho que um bom investimento para esse momento, compre uma segunda tela. Mas ali a foto até é de uma estrutura hospitalar, um atendimento em uma clínica, mas e na minha casa? Eu também posso adequar um ambiente na minha casa. E para vocês terem uma ideia do que é a rapidez do mercado da telemedicina, que a gente vai, né, verificar, começou em março esse atendimento da teleconsulta, é que já tem arquitetos oferecendo projetos dedicados a quem pratica telemedicina na sua residência. Então, eu já recebi algumas ofertas e compartilho isso com vocês. Mas é a mesma adequação do ambiente em casa, do domicílio, veja se você tem uma luz adequada, né, para que a pessoa consiga ver exatamente o médico, e a gente precisa desse não verbal aqui também, que o vídeo nos proporciona. Talvez muito do que eu estou falando agora ainda tenha sentido, mas eu acredito que, da maneira como as coisas estão ocorrendo ao longo da pandemia, a gente tem usado
plataformas digitais para se comunicar tanto no trabalho quanto com amigos, com familiares. Isso aqui não vai mais ser necessário, esse tipo de orientação. Vai fazer parte da nossa cultura. Nós estaremos habituados a exercer, né, e a se relacionar utilizando essas plataformas. E aí as pessoas me perguntam, que plataforma? Qual é a melhor? O que existe é a melhor plataforma para você, conforme a sua demanda. Então, a minha recomendação é que você conheça as diversas plataformas e verifique aquela que oferece o que é mais adequado para a sua necessidade. A gente tem plataformas que são completamente gratuitas, que não tem nenhum custo agregado, tem plataformas que teriam uma utilização mais específica para grandes hospitais, grandes centros de atendimento, que são customizáveis à demanda, algumas que se conectam direto aos IoTs, né, como Jefferson acabou de apresentar, alguns equipamentos que fazem monitorização e que esse dado pode ser agregado à plataforma e já é automaticamente registrado no prontuário. Algumas plataformas estão lá para que você também atenda os pacientes que vêm através da plataforma. Então, não é só para você utilizar com os seus pacientes de consultório, mas eles também oferecem um acesso para que você tenha também uma agenda de pacientes pela plataforma. Então, tem diversas opções. O que a gente pede e que é necessário prestar atenção na hora de contratar uma dessas plataformas? Elas devem, com certeza, ser inclusivas para o médico, sem ter elevado custo, sem ter um percentual abusivo sobre a consulta do médico. O médico deve facilmente conseguir utilizar, então ela tem que ter uma interface amigável e que ofereça mais uma oportunidade de atendimento, tá? E não que seja algo exclusivo, algo que vá retirar, né, esse médico do mercado ou restringir o mercado. Não é isso que queremos. Não queremos um Uber nesse momento. Nós verdadeiramente queremos uma plataforma que seja capaz de interoperar com os diversos protocolos que nós possamos usar no dia a dia, ou, por exemplo, o pessoal da Reumato tem muito registro, questionário, que ele possa utilizar isso com facilidade nas suas consultas, e que esses dados possam ficar armazenados com segurança. Então, vale a pena sempre questionar sobre a plataforma que você vai usar esses detalhes, né? Conheçam. Claro que, como não somos experts em informática, em tecnologia da informação, existem certificações que fazem todo esse trabalho por nós. Então, que pelo menos verifique se a plataforma que você está contratando possui algum tipo de certificação. Hoje, no Brasil, nós não temos nenhuma certificação nacional para plataformas de telemedicina. A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, ela tem uma certificação para registros de prontuários eletrônicos, mas eu sei que eles estão trabalhando aí de maneira bastante dedicada para que uma certificação para plataformas de telemedicina possa estar disponível muito rapidamente. A maioria das plataformas de mercado segue a RIPA, né, a legislação e regulamentação americana, e como muitas delas também são importadas, a gente sabe que elas acabam seguindo a legislação do local de origem, assim como a GDPR, que é a legislação europeia. E ainda existem as certificações ISO, que são voltadas para a qualidade do processo e qualidade da segurança da informação. Elas não são específicas da saúde, mas a gente também, ao verificar que possui uma certificação ISO, isso nos dá mais segurança para o uso dessas plataformas. Eu tive a oportunidade recentemente de participar de um evento de segurança cibernética e tinha um médico da OMS e ele questionou:
né? O que nós, médicos brasileiros, estamos fazendo para garantir a segurança dos dados e da informação dos nossos pacientes? E eu respondi nada, né? Porque realmente é um assunto novo para nós. Nós, médicos no Brasil, nem sequer percebemos que ali existe um risco, porque é um tema muito novo. Então, eu acredito que nós devemos começar a tomar consciência desses riscos, para que a gente, sim, né, possa fazer algo e tomar alguma medida para esse cuidado. Então, só dividindo um pouco aqui com vocês que tamanho que é esse risco, existe a Deep Web ou Dark Web, que seria o local para transações ilegais dentro da rede da internet. Então, lá que estão os hackers e essa turma. E dentro da Dark Web, existe um custo estimado para o dado. E o dado em saúde, eu sei que no slide está um pouco pequeno, mas para que vocês tenham ideia, o dado em saúde, ele tem um valor muito maior do que o dado financeiro, o dado bancário dentro dessa rede. Então, para que a gente possa entender a importância que tem a informação que a gente está inserindo ali no nosso prontuário, a informação sobre o nosso paciente. Existem regras, princípios e normas sobre a segurança da informação em saúde. Aqui eu divido com vocês os princípios de Caldecott, que são do Reino Unido. O NIH usa os princípios de Caldecott para organizar a sua assistência e toda a sua rede de registro eletrônico, e é um pouco do que a gente precisa começar a conhecer, né? Justifique o propósito, né? Por que você está acessando aquele dado, quem que deve acessar, se você não é o médico que está prestando atendimento, se você é a secretária que vai fazer só o agendamento, talvez, então não é necessário que consiga abrir a consulta, a evolução. Então, tenha acesso à informação necessária, só aquilo que realmente é necessário para que você exerça a sua atividade. E isso, a gente está começando a tomar mais conhecimento e pé do assunto, porque a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra em vigor no Brasil muito em breve. O que é a LGPD? Então, é uma lei que regulamenta toda a questão de informação digital, o acesso digital. É uma lei ainda do governo Temer e que ela foi requisitada para que o Brasil pudesse continuar a fazer negociações e a ter livre comércio com a Europa. Porque a Europa já possui a sua regulamentação e estava tendo muitos problemas e dificuldades para adequar certas negociações com o Brasil devido a essa falta de legislação. Então, a lei foi redigida, entraria em vigor em junho desse ano, em virtude da pandemia. Foi postergado para 2021 e teve uma votação no Senado na última semana, trazendo o vigor da lei de volta para o ano de 2020, para o mês de agosto. Então, muitas instituições já estão organizando os seus sistemas de informação para se adequar à lei. Isso tem impacto para nós médicos, sim. A gente vai ter que consentir os nossos pacientes com muito mais frequência, nós vamos ter que restringir acesso à informação em saúde. Então, com certeza, vocês, se ainda não ouviram falar isso dentro dos hospitais que vocês frequentam, vocês vão ouvir falar neste tema muito em breve, nos próximos meses. E cabe a nós questionar as empresas de softwares, de plataformas, as empresas de dispositivos médicos, marca-passos, endoscópios, BIPAPs, tudo que pode, de alguma forma, ser acessado via Bluetooth, via wireless, como que a gente vai conseguir organizar a segurança dessa informação, de maneira que o nosso paciente possa ter, né, o objetivo, o fim pelo qual ele veio à consulta, ou ele está em uso de algum desses dispositivos. Então, é importante que a gente comece a falar sobre esse tema. Quanto à prescrição
certificada, a prescrição digital. Como que a gente deve fazer? Primeiro passo o médico precisa emitir uma prescrição com certificação. Nós precisamos também proporcionar que esse paciente receba essa receita de modo que seja acessível e de forma segura para ele. Então, eu tenho que entender que se eu tenho um paciente que não tem acesso à internet, ele possa receber por SMS, de maneira que ele não precisa baixar um arquivo, ele pode simplesmente com um token do SMS ter acesso à prescrição. E também o farmacêutico precisa dispensar essa medicação e validar a dispensação, porque senão com uma única receita esse paciente pode retirar a medicação 20 vezes em 20 locais diferentes ou ficar usando essa prescrição de maneira indefinida. Então, por isso que é tão importante toda essa normativa na hora que a gente vai prescrever. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer aqui sobre as assinaturas eletrônicas é que existe uma que é a nossa senha. Essa que a gente entra no e-mail é uma forma de assinatura eletrônica, é o nosso código secreto. Existe a assinatura digitalizada, que é aquela que eu imprimo, assino e bato uma foto e mando para o paciente. Isso é uma assinatura digitalizada, completamente diferente do que é uma assinatura digital, que é uma assinatura eletrônica que ela tem um mecanismo de criptografia, em que toda a informação que está dentro desse documento não pode ser modificada. Então, isso é regulamentado no Brasil, a certificação digital com a assinatura digital, assinatura eletrônica, não é algo que foi criado para a saúde, isso já é amplamente utilizado no sistema jurídico, sistema cartorial, tudo isso já utiliza a assinatura digital e vocês, inclusive, devem ter de CNPJ ou para imposto de renda. A gente já faz uso dessas assinaturas, mas com outros fins. Lembrando que, uma vez que o documento está certificado, assinado, ele não pode ser modificado. Então, isso evita que você faça um relatório médico para o paciente e ele faça qualquer tipo de adulteração, assim como na prescrição médica, na requisição de exames. Tem caráter legal, aquele documento pode ser usado como prova. Então, você é o responsável por tudo que está naquele documento. Então, são pontos que é importante que a gente possa deixar bem claro, né, a validade da certificação digital e por que teve um veto na portaria e a lei exigiu que fosse utilizado certificação digital nas nossas prescrições de modo remoto. E a gente tem duas maneiras de prescrever. A gente pode prescrever um documento, faz um PDF e valida, ou nós podemos usar plataformas de prescrição eletrônica. Essas plataformas, aqui eu trouxe 3 das que tem no mercado, tá? São alguns exemplos. Elas costumam não cobrar nada para que a gente faça uso, porque a forma de monetização dessas plataformas é oferecer ao paciente propaganda sobre as farmácias. A que está mais próxima, ou ela oferece a que tem valores, desconto. Então, ele monetiza em cima do marketing que é feito para o paciente. E elas têm um banco de dados extenso de medicações, que a gente começa a prescrever, ele nos oferece a medicação, a dose, uma recomendação de posologia, oferece tanto o medicamento com o nome comercial, quanto a composição, então é uma facilidade para a nossa prática. E muitas daquelas plataformas de telemedicina já têm essas plataformas de prescrição agregadas. Então, a gente consegue, num único software, numa única plataforma, evoluir o paciente, usar o vídeo para conversar, sai a prescrição, e inclusive muitas delas conseguem que o paciente faça o seu agendamento, que você pode botar no seu site, e emite inclusive um link para que seja feita a cobrança via cartão de crédito, do tipo PayPal ou PagSeguro. Então, são facilidades para a nossa prática.
Aqui eu trouxe só um exemplo meu, como que sai a prescrição, né? Sai o logo do médico, lá embaixo sai também a certificação digital, então como que isso vai para o paciente. E lembrando que aqui o pessoal às vezes fica um pouco perdido, né? Mas eu tenho que fazer certificado digital com quem, como? Hoje o CFM já emitiu uma nota orientando, então vale a pena entrar na página do CFM, que também lá tem toda a informação. Mas são diferentes certificadoras, são diferentes empresas que oferecem esse serviço, e existem diferentes categorias do certificado. A recomendação do CFM é que a gente use um certificado do tipo A3, porque tem mais requisitos para segurança. E esse certificado A3, ele pode ser validado por um cartão com chip, com um pendrive, ou esse certificado ele fica nessa máquina, né, na sua máquina, então se você for usar outra não vai poder utilizar, e tem modalidades na nuvem que você acessa em qualquer máquina que você estiver. Então, questione, na hora que for adquirir, questione. E já, inclusive, eu vi que algumas sociedades também conseguiram fazer alguns convênios para ter descontos, e tem até algumas opções que não tem custo nenhum. Então, por favor, a gente está em várias opções, só vale a pena conhecer para não comprar gato por lebre. E lembrando que nós não podemos prescrever com certificação digital tudo. A gente pode prescrever antimicrobianos, mas não podemos prescrever medicamentos de controle especial, tá? Isso é uma normativa da Anvisa e a gente não pode prescrever por meio digital. E como que eu vou atender esse paciente? Porque, ok, eu tenho a minha infraestrutura, eu tenho a plataforma, eu já sei as regras do jogo, e como que eu atendo? Da mesma maneira que você faz no seu consultório, tá? Então, por favor, organize-se para atender, escute esse paciente, né, com bastante presteza. Se for telefone, não tenha o não verbal. Então, o paciente não está vendo que você está prestando atenção. Então, não deixe aqueles silêncios, né, faça um entendo, sim, mas para não deixar aqueles vazios, sempre tendo, né, o máximo de empatia com aquela situação. Aqui é um pouco do que a gente realmente já sabe fazer e da mesma prática que a gente tem no nosso consultório. Por favor, se for por telefone, às vezes a gente fica desatento, desliguem o celular. É diferente do paciente ao vivo, toma nota do nome do paciente, toma nota do que ele está falando. Cuidado para não ficar ali digitando, que o paciente está ouvindo aquele teclado, pá, 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 pá. Então, esses cuidados são necessários. Que essa é uma relação, a relação médico-paciente, ela está um pouco modificada pelo fato de eu estar do outro lado de uma câmera ou de um outro lado de um telefone. Esse foi um acrônimo que a gente criou lá no Sírio, então a gente tem inclusive na nossa parede da telemedicina lá, para que ninguém esqueça, né, o que é uma boa prática e o que deve ser um bom atendimento na telemedicina. Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de trazer um pouco das dicas da telemedicina. Eu deixei o QR Code aqui também, que é o que guia para o meu LinkedIn, que lá eu costumo publicar com certa frequência algumas dicas ou novidades sobre a telemedicina. Muito obrigado, Priscila, pela excelente aula, extremamente prática. Obrigado, Jefferson, também pela sua palestra, também altamente informativa. Eu queria fazer assim uma introdução a essa discussão e, ao mesmo tempo, estimular as pessoas que estão aí nos vendo a participar com perguntas. Né? Eu estou entendendo que a telemedicina, essa teleconsulta, ela não deve ser uma atitude estanque. A gente pode, obviamente, mesclar o atendimento presencial, quando for possível, ao atendimento à distância. Acho que, o que vocês acham? Essa é a melhor
solução, e dentro dessa questão, né, se a gente usa um desses aplicativos, dessas plataformas, essa questão é versátil, é possível fazer a consulta presencial dentro do mesma plataforma, ou seja, no prontuário eletrônico. Então, eu queria que vocês comentassem sobre essa questão. Bom, talvez eu possa começar, depois passo para a Priscila complementar, né? Certamente a gente entende que a telemedicina ela é complementar ao atendimento presencial. Claro que existem situações em que a gente pode fazer, né, iniciar e encerrar um atendimento de forma remota, né? Mas ela é complementar ao atendimento presencial. E existem várias situações, por isso que é importante entender não só os benefícios, mas também a boa prática da telemedicina, né, para a gente saber, olha, isso aqui é um paciente que eu preciso ver presencialmente, com certa periodicidade X, mas eu posso, nesse intervalo, resolver uma série de questões através da telemedicina. E uma primeira consulta pode servir em vários casos, né? Por exemplo, tem uma situação que, às vezes, atendi um paciente com epilepsia que se tratava do interior, ele ia até um centro para poder ser atendido pelo colega, e o colega já tinha feito toda a investigação, né? Uma pessoa que não tinha alteração no seu exame neurológico, sua investigação de imagem era normal, e ela estava precisando de acompanhamento para a medicação que ela utilizava, né? Então, apesar de que eu não a tinha visto pela primeira vez, toda a informação que eu já tinha recebido me permitiu dar uma segurança para poder orientá-la naquele momento, no sentido, à distância, né, no sentido de ajuste de medicação e assim por diante. Então, eu posso estar aqui vários exemplos, mas o princípio é esse, né, a telemedicina, ela é complementar na continuidade do acompanhamento, do cuidado do paciente, ele é complementar ao atendimento presencial, podendo, em algumas situações, ser resolvida em si mesmo. Eu deixo a questão da plataforma para a Priscila comentar. Obrigada, Jefferson. E até queria complementar, às vezes vale a pena a gente esclarecer para o paciente no início da consulta que é uma consulta que tem suas limitações, a gente não vai conseguir fazer um exame físico, então às vezes vale a pena a gente também deixar isso bem claro, né, para o paciente antes de começar a consulta. A plataforma, realmente, Pedro, é muito a escolha do freguês, tá? Porque tem plataformas com prontuários eletrônicos já no mesmo software e que você pode utilizar, sim, e deixar, às vezes as pessoas tinham apenas um prontuário eletrônico no seu consultório e aí adquirem uma plataforma de telemedicina que tem outro prontuário eletrônico. Então, não tem por que você ter 2 prontuários no seu consultório. Então, faça essa escolha. Muitas dos prontuários eletrônicos que já tinham no mercado aderiram à plataforma da telemedicina como mais um opcional, mais uma ferramenta dentro do software, do serviço oferecido. E hoje, inclusive, muitos convênios médicos também estão oferecendo suas próprias plataformas de atendimento, porque ali a gente já consegue também registrar que foi feito o procedimento e que tipo de procedimento, porque a teleconsulta, ela está sendo, né, colocada pelos convênios como uma consulta online, é diferente do procedimento da consulta presencial. E, inclusive, existe aí um grande debate se o valor seria exatamente o mesmo ou não. Acho que esse é um tema que está bastante em discussão. Só para complementar, se me permitir, Pedro, na questão que envolve a plataforma, né, é fundamental que exista o termo de consentimento livre esclarecido, né, como a Priscila já tinha colocado, e que esse paciente tenha um entendimento desse termo, né, e que concorde com essa questão da consulta, né. Hoje, se a gente olhar tanto a portaria quanto a lei, elas não exigem que exista um prontuário eletrônico, né, mas é fundamental que o médico registre a teleconsulta, né, é como se estivesse no consultório. Todos os aspectos éticos não foram mudados, porque se tem a telemedicina, nós temos que ter esse registro em proteção ao próprio profissional médico e também em proteção ao paciente, né? Então, se a pessoa não possui um prontuário eletrônico, registre em papel, faça como se faz uma ficha do consultório, né? É nesse sentido. E na questão da remuneração, isso é um tema muito interessante, eu acho que vai ter que ter muitas discussões sobre isso,
mas existem operadoras que elas entendem a paridade, ou seja, pagam o mesmo valor do que pagam no convênio, né? Ou se são operadoras que têm planos de reembolso, eles pagam o mesmo reembolso que pagariam se fosse uma consulta presencial, né? Quando são médicos conveniados que atendem, a própria plataforma da operadora faz essa identificação, se houve a teleconsulta, quanto tempo durou, o paciente confirma que, olha, realmente tive nessa consulta, para existir, né, um rito que permita, posteriormente, o faturamento e o pagamento ao profissional, né? Claro que existe um caminho, no caso, por exemplo, de reembolso, em que, como que essa operadora vai ter a certeza que essa teleconsulta aconteceu, de que forma, né, em termos de tempo de confirmação, que era o paciente mesmo, né? Então, isso é um caminho que tem que ser feito de forma progressiva, né? Mas é fundamental que não só os médicos, de forma isolada, mas principalmente através das suas entidades representativas, possam ter uma posição firme com relação a isso. Não é diferente de uma consulta presencial, então o valor tem que ser o mesmo. E se ela é privada, claro, é uma questão de mercado, né? O médico determina o seu valor, e aí é uma questão que é muito mais simples de ser resolvida, né? Mas com relação às operadoras ou outras entidades que fazem pagamentos, é importante que se posicione que é uma consulta como qualquer outra, com as mesmas responsabilidades e os mesmos resultados de uma consulta presencial. Joia. Nós temos aqui no chat 2 perguntas de caráter mais operacional, então eu vou direcionar para a Priscila. A primeira é a pergunta da Olga Fuchs, se certificado digital e assinatura digital são equivalentes, são a mesma coisa. E a pergunta do Gustavo Moreira, perguntando se a assinatura digital precisa constar o CRM. Obrigada, Daniela. Bom, o que acontece é que a assinatura digital, o certificado, ele está vinculado ao nosso CPF. E aí a gente sabe que aquele CPF tem um CRM vinculado. Esse é o vínculo. Mas o certificado é vinculado ao CPF. E a gente consegue verificar que dentro daquele CPF existe um CRM. Então, acho que isso já sai uma resposta, né? O certificado não está trazendo o CRM da pessoa. E são coisas um pouquinho diferentes, Olga. Certificado digital, eu diria que é quase que o meio, e que a assinatura digital é o produto final, né? A gente acaba comprando um certificado digital para poder fazer a assinatura digital, tá? Acho que é a maneira mais simples de lhe explicar. Joia, eu vou introduzir então a pergunta do Danilo Aguilar, nosso colega aí, o Torrino. Ele está perguntando em relação à legislação, se essa legislação atual ela tem data para terminar e se vocês têm uma certa tranquilidade de que essas normativas vão ser estendidas em definitivo. Certo. Bom, ela tem data para terminar, né? Porque todas referem que são válidas durante a pandemia. Quando é que acaba a pandemia? É esperado que seja quando a Organização Mundial de Saúde disser acabou, né? Mas isso não está explicitado, né? Quem é que decide quando é que a pandemia acabou? E para que possa continuar, há necessidade de duas coisas ou uma de duas. Que seja criada uma nova lei, né? Que traga essa regulamentação da telemedicina através de uma lei, que é algo que o Congresso começou a trabalhar, né? E outra alternativa é através de uma regulamentação do próprio Conselho Federal de Medicina, né? Após a revogação, infelizmente, né, foi revogado ano passado, a resolução que incluía a teleconsulta, houveram 2 consultas públicas, né, e a nova direção do Conselho Federal de Medicina criou uma comissão que está avaliando essas opiniões da consulta pública, no sentido de produzir, posteriormente, espera-se que até o final do ano, uma resolução que seja mais clara sobre a telemedicina e suas diversas modalidades, incluindo a teleconsulta, né? Claro que houve aqui uma necessidade premente de se disponibilizar a teleconsulta, e esse protagonismo foi feito pelo Ministério da Saúde e pelo próprio Congresso, né? Então, a gente gostaria que o nosso CFM tivesse, né, olha aqui, vamos nos posicionar nesse momento, algo que é transitório, mas nós temos que
né, atender a nossa população, mas, ou se as duas coisas acontecem, né, certamente o que o CFM for publicar vai ter que se adequar a uma lei, se ela for publicada antes, ou se ela for publicada depois, se houverem discrepâncias, o CFM vai ter que se ajustar à lei, porque ela tem um valor maior, ela tem um peso maior do que uma norma de conselho, né? A expectativa nossa é que realmente continue, né? Eu acho que com toda essa experiência que os colegas estão tendo, que os serviços médicos estão tendo, que os pacientes estão tendo, e a grande maioria mostra satisfação em poder ser atendido em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Quer dizer, é o objetivo da telemedicina, é uma das facilidades da telemedicina, que ela continue, né? Está se vendo aí milhares de consultas diárias, os colegas estão começando a ter essa experiência, estão vendo, entendendo melhor os benefícios, né? Que não é um bicho de sete cabeças, mas tem que entender que também precisam praticar uma telemedicina responsável, e tudo isso que a gente falou aqui, que a Priscila e eu falamos, atenta a esse aspecto, né? Então, a expectativa é que a gente consiga ir adiante. Se não for, nossa, nós vamos dar um passo para trás enorme, né? E, assim, tem países da América do Norte, União Europeia, Ásia, África, para dar um exemplo, Senegal e Angola fazem teleconsulta, né? Às vezes, quando eu falava para alguns colegas lá fora que aqui o médico não podia fazer, eles ficavam, vem cá, o que acontece com os médicos brasileiros que não podem ter autonomia de decidir como eles querem cuidar dos seus pacientes? E essa é uma questão que a gente sabe que existem instituições no Brasil que fazem teleconsulta, antes já da questão da pandemia, né? E se baseiam juridicamente na própria Constituição, né? E já há essa jurisprudência, né? Liminares que dão suporte a essas instituições para praticar a teleconsulta, dentro do conceito que a Constituição é muito maior, né, a lei maior do Brasil. Claro que ninguém quer fazer confrontos, né, mas se a gente for olhar, Pedro, Daniela e Priscila, nós praticamos telemedicina há muito tempo. Alguns colegas nem sabem que isso é telemedicina, mas quantos atende por WhatsApp, que não é a melhor ferramenta para se praticar telemedicina, querendo cuidar bem do seu paciente, né? Então lá vem a mãe com o Pedrinho, consultando com o pediatra ou com a dermatologista, porque apareceu um problema na pele, ela manda várias fotos daquela lesão, o médico, olha, isso aqui é uma coisa simples, isso aqui é tal diagnóstico, use tal creme, e está dando diagnóstico e dando tratamento por telemedicina. E isso é o mundo real. Então, eu acho que voltar para trás agora, nossa, ninguém gostaria. Obrigado. Vou trazer agora a pergunta do Bruno Gonçalves, e aí trago para o Jefferson e para a Priscila. Ele pergunta como utilizar os dados de pulseiras que monitorizam o sono, são os actígrafos, e aí eu vou estender para os IoTs de maneira geral, que não tem registro na Anvisa. Se é possível integrar esses dados no prontuário dos pacientes. Eu não sei se queres comentar, Priscila, posso depois complementar, se for o caso. Bem, também. Obrigada, Jefferson. A gente deve usar dispositivos unicamente após a aprovação da Anvisa, essa é a nossa regulamentação. A gente teve agora, bem recentemente, a regulamentação para uso de dispositivos de frequência cardíaca e ritmo cardíaco, que foi uma vitória. Mas a gente só deve utilizar aquilo que tem o registro, infelizmente, né? Ou ao mesmo tempo, felizmente, porque aí a gente também está realmente certificado de que é confiável e validado a informação que está nos trazendo aquele equipamento. É isso, e só complementando o que a Priscila comentou, eu acho que é uma coisa importante, isso é algo que muitas vezes os nossos colegas não prestam atenção, né, que são os riscos que correm quando não seguem certos procedimentos ou se atentam a determinadas legislações, né. Nós também somos submetidos ao Código de Proteção do Consumidor, nós também somos submetidos ao Código Civil, né, e se eventualmente a gente usa algo que não foi autorizado a ser usado no Brasil, que não foi registrado no Brasil, e alguma coisa errada acontece, sabe-se lá o quê, nós estamos aí com um problema sério. É interessante até o panorama que você fez, Jefferson, na sua aula, né, mostrando que a medicina do sono está muito avançada, de fato, aí, se a gente entender todos os aspectos da telemedicina, né, porque nós temos, desde o diagnóstico à monitorização do tratamento, provavelmente a medicina do sono é privilegiada por ter, no caso do paciente com apneia e com CPAP, dispositivos que hoje já são praticamente padrão, né?
em que tem o telemonitoramento à distância automático, né, em milhões de pacientes simultaneamente. Isso revolucionou, inclusive, o entendimento de aspectos de adesão e pesquisa nessa área. Então, é bacana ver que a medicina do sono está na vanguarda, eu acho, nessa questão. E para nós no Brasil, acho que a questão agora é mais fundamentalmente relacionada tanto à legislação quanto a colocar em prática a parte de teleconsulta, né? E uma das questões que eu acho que você também mencionou é que a gente tem poucos profissionais especialistas em medicina do sono, né? E a gente só vai conseguir abordar esse déficit formando novas pessoas e fazendo esse tipo de monitoramento à distância, em que o especialista é acionado em episódios necessários. Enfim, a gente tem que descentralizar um pouco esse cuidado e o especialista ficar com os casos mais graves. Eu acho que a telemedicina ajuda muito no alcance dessa questão. Sem dúvida, Pedro, dá mais acesso, né, ao especialista, por exemplo, ao médico que tem a sua formação em medicina do sono, que pode ajudar aquele colega neurologista que não tem, né, um conhecimento mais profundo na sua área, como a gente faz, por exemplo, no tele-AVC, né, eu trabalhei muito nessa área de doença vascular, também com pesquisa e etc., né, e coordenei, quando era superintendente de pesquisa, de educação, ciências e inovação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, né, nós elaborei um programa de tele-AVC para dar suporte para serviços de emergência de hospitais públicos, né, da região norte, nordeste, centro-oeste e sudeste aqui. A gente rodou esse projeto por 3 anos e meio, com resultados fantásticos, né, quer dizer, dando esse apoio ao médico que estava lá na emergência, né. E lá atrás, quando eu estava também eu estava lá no Hospital Alemão, nós tínhamos um problema lá, que era quando o pessoal da UTI, o nosso médico intensivista, precisava de uma monitorização contínua eletroencefalográfica, né, para diagnóstico de controle de crises não convulsivas de pacientes e para apoiar outros diagnósticos, que era uma coisa complexa, né. Então, conversando muito com o Luciano Ribeiro, né, a gente acabou conseguindo criar o TeleG no Hospital Alemão para inteiramente servir, ou seja, ele de casa ou a colega que estava junto podiam acompanhar aquela monitorização que antes tinha que ir lá no hospital, olhar as telas todas, né, então ele podia acompanhar de casa, e hoje está sendo, né, algo que está se difundindo muito, né, tem, enfim, alguns colegas neurologistas que são amigos que têm lá no Rio de Janeiro uma empresa de telemedicina, de telemonitorização e TI, é fantástico, né, estão em vários hospitais fazendo telemonitorização eletroencefalográfica e também de potenciais alocados e pacientes críticos, né, em neurointensivismo, e é muito bacana, né, se ver essa possibilidade desse acompanhamento, de se otimizar o serviço. E a medicina do sono é um prato cheio, né, é um prato cheio para se utilizar essa estratégia, e claro, então essa questão, né, que envolve, porque o telemonitoramento não há restrição a isso, né, não existe uma resolução que impeça, e o que existe hoje, ou que existia antes, já permitia se fazer o telemonitoramento, né, e vem a questão aquela da remuneração, né, como é que isso trabalha com relação aos operadores de saúde, etc., mas são caminhos que têm sido resolvidos e podem ser resolvidos, né, até porque as operadoras, cada vez mais, elas entendem, né, e que a telemedicina vem contribuir não só para o melhor cuidado dos usuários deles, mas também a redução de custos, tanto que antes de vir a pandemia, várias operadoras começaram já com alguns serviços de teleorientação pediátrica, teleconsultoria, né, e agora expandiram, né, realmente entraram na teleconsulta, e isso também na visão, até hoje no seminário, no webinar de manhã, nós estávamos com a Érica Fuga, né, que é uma das superintendentes da Sul América, e está claro, ela colocou isso, né, que o pós-Covid, eles estão trabalhando para o pós-Covid também, né, então acho que isso é algo muito bacana. E do ponto de vista de saúde pública também tem um ganho imenso. A gente que faz o atendimento para as áreas remotas do Amazonas, a gente sabe que muitas vezes um paciente ele viaja até 21 dias de barco para chegar a Manaus e poder fazer um exame. Então, se a gente puder oferecer exames de maneira remota, isso vai ter um ganho enorme para essas comunidades. Sem dúvida. Perfeito. Bom, devido ao nosso horário, que a gente já está estourando, eu vou abrir só para mais uma pergunta da Simone Perzotti. Ela traz a situação em que o paciente já traz dados de wearables,
Então, não por orientação médica, não por indicação médica. Se existe algum problema em registrar esses dados no prontuário. Acho que vou trazer para você, Priscila. Abri o áudio aqui. Então, a gente cai meio que na mesma coisa, né, Simone? A fonte do dado é uma fonte não certificada. Então, a gente cai no mesmo problema. É a mesma coisa que a paciente medir a pressão arterial por um equipamento que ela comprou no exterior, que não está validado. Então, acho que a gente cai na mesma situação. Se dá para considerar aquele valor ou não, se isso vai mudar a nossa prática, tem que ver que tipo de conduta que a gente vai tomar embasado em um dispositivo que não está certificado. Acho que se isso vai mudar a sua conduta, aí realmente tem que ter muito cuidado. E só complementando, né, nesse raciocínio, né, que está correto, é verificar, bom, que esse equipamento aqui é um equipamento, né, que está registrado no Brasil, enfim, qual é a empresa que forneceu, e a própria empresa pode mostrar, e vai ter ali o registro, né, alguma informação nesse sentido, né, uma vez que isso seja feito num equipamento que seja registrado, que tenha a segurança necessária, aqueles dados podem servir, né, de forma muito boa, porque às vezes a gente vai ver o paciente e a gente vê uma foto, né? A gente vê os sinais vitais, ou seja, que informação de um momento. Quando a gente tem um filme, ou seja, que a gente consegue acompanhar, acaba tendo mais segurança nesse sentido, né? Mas, de qualquer forma, esse é um caminho importante, né, da gente trilhar. A questão dos dispositivos, cada vez mais tem dispositivos que estão sendo validados, estão sendo certificados, registrados aqui no Brasil, né? É um processo complicado, né? As empresas têm um custo e um tempo, as empresas do exterior têm um custo relativamente alto, dependendo do tipo de equipamento, da classificação que ele tem de risco, né? De dano potencial ao paciente, e é um processo que ainda é muito burocrático, né? Mas, de qualquer forma, é também um caminho sem volta, né? Agora, um aspecto importante também, tem muitas soluções digitais que a gente vai ver a quantidade de startups que estão produzindo soluções digitais é enorme, né? Mas é importante ter assim uma ideia mais genérica, né? Olha, mais ou menos metade por cento são de bem-estar. Essas não tem grande problema, medir passos, medir frequência cardíaca, né? Os outros 50% se divide em soluções buscando diagnóstico e outros até tratamento, como cuidado com a diabetes, quando injetar insulina, essas coisas todas. Então, essas precisam realmente mostrar se elas foram avaliadas, né? Eu me lembro participando de um evento internacional que eu fui falar num painel sobre segurança de aplicativos, né, junto com a Paula Wilson, que é a CEO da JCI. Eu trouxe alguns exemplos de publicações que, por exemplo, uma solução digital que estava no mercado americano era para mensurar a pressão arterial, apondo os dois polegares, né, num sensor que se acoplava ao smartphone. Uma universidade americana resolveu fazer um estudo clínico, né, e verificou que 70% dessas aferições eram falsos negativos. Esse equipamento foi para o lixo, se gastou dinheiro e energia, ou seja, tem um ponto importante que é aquilo que está sendo prometido realmente está sendo entregue, e aí vai se precisar realmente fazer estudos que tenham metodologias adequadas para comprovar a acurácia, se for um teste diagnóstico, e para comprovar eficácia e efetividade, se for alguma proposta terapêutica. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque ainda esse mercado, ele é um mercado que a inovação é algo muito desejado, é algo que começa a se ter ideias e querer colocar, e sem devido cuidado, porque a gente está tratando aí de vidas humanas. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer imensamente aos palestrantes, o Jefferson e a Priscila. Eu queria fazer dois anúncios aí. O primeiro é que a gente vai dar andamento a essa questão do telediagnóstico no dia 9 de junho, falando do diagnóstico da apneia do sono à distância em domicílio, e também falar sobre uma pesquisa online que a gente está desenvolvendo, a ABMS, a ABS, liderada aí pelo Luciano Drager, sobre qualidade do sono e burnout nessa época de pandemia. Em breve a gente vai liberar o link, fiquem atentos aí no e-mail, no WhatsApp e no site, para, por favor, vocês participarem. É uma pesquisa voltada aos profissionais de saúde. Jefferson, você quer fazer últimos comentários, por favor?
Claro. Primeiro, agradecer de novo, né, você, a Daniela e a Associação Brasileira de Medicina do Sono pelo convite. É sempre um prazer poder disseminar esse conhecimento, e eu acho que esse é um ponto importante, né. Nós precisamos conversar muito, né, com os profissionais, não só médicos, de todas as áreas, para a gente poder entender o que nós temos em mão que pode ser benéfico, né. Então, eu acho que quanto mais tiver temas como esse que discuta, que os médicos conheçam, vai ser muito mais fácil de entenderem os benefícios, as limitações e como utilizar algo que realmente é útil, né? E eu tenho sempre, às vezes, trago esse questionamento, né? Se nós temos tecnologias, né, que são que têm evidência científica por trás, né, evidência robusta, que elas trazem benefícios, aí vem aquela pergunta: será que é ético não oferecê-las às pessoas e às populações? Então, eu acho que essa questão ética, ela é importante da gente ter em mente. E eu, de novo, agradeço a oportunidade. Priscila, você gostaria de fazer últimos comentários? Obrigado aí pela participação. Obrigada, Pedro. Eu quero realmente agradecer a oportunidade e o espaço da BMS para discutir esse tema, né, tão caro, tão querido para nós. E a oportunidade excepcional também de dividir a mesa com o Jefferson. A Daniela também é uma pessoa mais próxima do convívio no hospital, então muito agradecida. E Pedro também, muito obrigada. Daniela, você quer encerrar, então, dando as últimas palavras? Sim, com certeza. Eu agradeço enormemente, Jefferson, Priscila. Eu aprendi muito, acredito que todos que estão aqui também na sessão aprenderam bastante com a experiência de vocês. Concordo que a telemedicina é um caminho, é o futuro, né? O futuro que nos chegou antecipado. Então, nos resta, eu acho que aprender as lições dessa epidemia, incorporar as melhores práticas, e foi tudo realmente as orientações de vocês, as experiências que vocês trouxeram para nós aqui realmente foram muito válidas. Então, agradeço, vamos encerrar aqui, agradeço a participação de vocês todos que estão nos assistindo, e até a próxima, até o nosso próximo webinar aí da BMS. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.